Nesta manhã, eu vou começar a falar sobre um tema, perda de sentido, e depois eu vou apresentar o ministério, né? Na parte da manhã, vou começar só a apresentar o ministério, a cereja do bolo será à tarde, tá bom? Então, não percam, às 15h30, quero encontrar vocês aqui. Perda de sentido, por que sofremos e não estamos salvando pessoas? O Brasil é o país onde existe mais pessoas ansiosas no mundo. Muito disto é porque nós perdemos o sentido da nossa existência. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma frase muito importante de um autor chamado Viktor Frankl. Não sei se vocês já ouviram falar dele, né? O Viktor Frankl, psicanalista, ele passou por 4 campos de concentração, por falta de 4, tá? 4 campos de concentração. E ele criou a logoterapia, que é uma vertente da psicologia, da psicanálise, que tem ajudado milhares e milhares de pessoas. E ele falou muito sobre o sentido. A logoterapia, né, que é a terapia que ele criou, ela trabalha a questão do sentido. E olha algumas frases que ele vem falando sobre o sentido. Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Nada nos traz mais satisfação do que termos a consciência de termos uma missão a cumprir na vida, né? Quando ele estava no campo de concentração, ele disse o seguinte: tiraram tudo que eu tinha de riqueza, a minha família, as minhas roupas, o meu anel, mas não conseguiram tirar o meu sentido de existência, o meu sentido de viver. E um dos sentidos do Dr. Frankl era levar ao mundo a questão de que a guerra traz muito sofrimento. Ele viveu até 95, 96 anos de idade, morreu no ano 2000, passou a vida viajando, propagando, divulgando a logoterapia, ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo. Dr. Frankl, ele vem da psicanálise, a primeira linha da psicanálise vem de Freud, todo mundo já ouviu falar, né? Freud dizia muito que o homem, ele busca o prazer. Então, o que move o ser humano é a busca pelo prazer. Essa é a primeira escola da psicanálise. A segunda escola psicanalítica, ela vai dizer, de Adler, vai dizer que o homem busca o poder. E parece que ele tem razão, né? Quando a gente vê aí as guerras, um governo querendo dominar o outro, o homem também busca o poder, além do prazer. Mas aí o Dr. Frankl, ele diz o seguinte: não, o mais essencial não é nem o prazer, nem o poder. O mais essencial é o sentido de existir. Quando nós não temos o sentido de existência, nós passamos a buscar o poder e o prazer para poder preencher o vazio existencial. Esse termo vazio existencial também é dele, né? E olha essa outra frase: se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Eu vou repetir esse último pedaço. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. E aí eu faço uma pergunta para mim e para vocês nesta manhã. Nós temos trabalhado por pessoas? Nós temos trabalhado por algo além de nós mesmos? Será que nós não perdemos o sentido de existência, nossa existência como cristãos? Quando nós perdemos nosso sentido de existência como cristãos, nós perdemos o sentido de existência como pessoas. E aí, nós não temos mais o porquê viver. Deus nos colocou aqui com um sentido muito claro: salvar pessoas num mundo que está perdido. Olha essa outra frase: cada vez mais as pessoas têm os meios para viver. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, né? Avião a jato, homem indo para a Lua, para o espaço. Cada vez mais nós temos os meios pelos quais viver, mas não tem uma razão pela qual viver.
Você pode fazer uma pesquisa simples, sair por aí perguntando para as pessoas qual é o teu motivo de existência. Para que você vive? Por que você vive? E nós encontraremos muitas respostas vazias, não é? Nós não podemos ter uma resposta vazia. Indo para o Espírito de Profecia, o desejado de todas as nações, página 330, os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra de Deus o supremo objetivo, hão de ver dissipadas as perplexidades e uma estrada plana diante de seus pés. O que a irmã White está dizendo aí? Que as pessoas que tornam como sentido de vida fazer a vontade de Deus, salvando pessoas, o que vai acontecer? Eles verão dissipadas as perplexidades e uma estrada plana diante de seus pés. Parece que o Victor Frankl tinha razão, né? O mais importante, nós temos um sentido pelo qual lutar, pelo qual viver. E o Espírito de Profecia revela para nós que quando nós colocamos como objetivo salvar pessoas, tornar a obra de Deus o mais importante em nossas vidas, nós temos uma estrada plana diante dos nossos pés e dissipadas as perplexidades. O que eu e você estamos fazendo em relação a isto? Eu vou agora discorrer um pouquinho 3 motivos pelos quais nós podemos perder nosso sentido de existência, nosso sentido como cristãos, nossa obra evangelística como cristãos. E eu quero compartilhar com vocês aqui. O primeiro motivo é que nós não conhecemos o amor de Deus. Como é que eu vou divulgar Cristo? Como é que eu vou colocar como alvo supremo da minha vida, falar sobre o Mestre e seu amor, se eu não o amo? Se eu não o conheço a ponto de amar? Como é que eu vou falar de alguém se eu não amo essa pessoa? Né? Então, olha que tremenda essa citação do caminho a Cristo. Como ela nos ajuda a conhecermos mais o Deus que nós precisamos amar. Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Levar-lhe tudo, todas as coisas, quanto vos causa perplexidade. Coisa alguma é demasiado grande para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Queridos, nós não temos o que temer. Nós podemos levar a Cristo todas as nossas angústias e perplexidades, porque Ele tem o poder de reger o universo. E Ele deseja que cada um de nós levemos a Ele as nossas preocupações. Quando nós tirarmos um tempo para conversar com Deus, quando nós tirarmos um tempo para compartilhar com Ele as nossas angústias, nós vamos começar a conhecê-lo e amá-lo mais. Nós precisamos orar menos. Melhorando aqui minha frase. Podemos continuar orando, mas pedir menos na oração. Melhorou, né? Pedir menos e conversar mais com Deus. Alguém aqui tem um amigo que só pede coisas para ele? Em alguma conversa? Só fica pedindo? Não. Às vezes, nas nossas orações, nós só pedimos coisas a Deus. Pedimos e agradecemos, pedimos e agradecemos. Podemos continuar fazendo isso. Mas numa amizade, ela não suporta isso só. Na amizade, nós precisamos conversar com o amigo. Nós precisamos dizer aquilo que nos angustia. Aí sim nasce uma grande amizade. Então, a pergunta que eu faço para nós nessa manhã é: nós temos essa conversa com Deus? Ou nós passamos o tempo só pedindo coisas para Ele? Quando nós abrimos tudo para Ele, nós vamos conhecê-lo mais e amá-lo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que não o observe. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que o possa ler. Perplexidade alguma por demais intrincada para que o possa resolver. Não há nada muito intrincado, nada muito difícil em nossas vidas que o nosso Deus não possa resolver. Amém? Por isso, Ele está no controle total.
Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios, sem que seja observada por nosso Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Nós podemos estar onde quer que seja, nós podemos estar vivenciando a situação pior que seja. Se algo nos preocupa, atrai imediatamente o interesse de Deus. Isto começa a mudar a nossa relação com Deus. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas, como se não existisse nenhum outro por quem Ele houvesse dado o seu bem-amado Filho. A relação de Deus conosco é como se só existisse eu, é como se só existisse você. Tal o amor de Deus por nós. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. Nós vamos olhar aqui nessa passagem algo tremendo que muitas vezes nós deixamos passar por alto em relação ao amor de Deus por nós. Marcos, capítulo 16, os versículos de 1 a 8. E eu vou ler aqui, vou pedir para que vocês acompanhem comigo a leitura, tá bom? Daí nós vamos tirar a aplicação. Quando o sábado passou, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, trouxeram especiarias. Então, deixa eu só ver onde foi aqui. Trouxeram especiarias para poder ungí-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, quando o sol havia surgido, elas foram até o túmulo. E elas foram dizendo uma para a outra: quem vai tirar a pedra que está na entrada do túmulo? E olhando, elas viram que a pedra já havia sido retirada, e era grande. E entrando na tumba, elas viram um jovem homem sentado no lado direito, vestido de branco. Então elas se assustaram. E ele disse para elas: não se alarmem. E ele disse para elas: vocês buscam Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está aqui. Vejam o lugar onde eles o puseram. Mas vão, digam aos discípulos e a Pedro que ele está indo diante de vós para a Galileia. Elas então foram, deixaram a tumba e, tremendo, foram avisar aos discípulos. E não disseram nada a ninguém. Queridos, há um detalhe aqui na passagem que nós deixamos passar por alto. O anjo disse para aquelas mulheres: vai falar para os discípulos. E para quem em especial que foi chamada a atenção? Para Pedro. Por que essa mensagem em especial para Pedro? Porque Pedro havia feito algo tenebroso, pouco tempo atrás. O que ele havia feito? Traído Jesus. Mas ele se arrependeu. Mas ele tinha ainda uma angústia na sua alma muito grande. E Jesus sabia dessa angústia dele. E mesmo passando por tudo que passou, mesmo passando por uma prova tremenda, Jesus se importou com aquilo que Pedro estava sentindo, mesmo que foi a sua própria traição. E quando Pedro ouviu aquela notícia, ele entendeu que ele havia sido completamente perdoado. Cristo, ele deixa tudo por mim e por você. Ele se preocupa com cada angústia nossa. Quando nós entendermos isso, nós vamos amá-lo muito mais. Outro segundo motivo pelo qual nós perdemos o nosso sentido missionário, nosso sentido de existência. Nós não nos entregamos para Deus. Como é que eu vou dedicar a minha vida para alguém que eu não entrego a minha vida para essa pessoa? Olha essa passagem aqui, que profunda. Ciência do Bom Viver, página 480. Muitos que confessam seguir a Cristo têm o coração ansioso e inquieto. Eu gostaria de perguntar nessa manhã se tem alguém que vive ansiedade. Tem? Que bom, me sinto em casa. Tá? Tem o coração ansioso e inquieto, porque receiam confiar-se a Deus. Não se entregam completamente a Ele, porque temem as consequências que tal entrega possa implicar. Enquanto não fizerem essa entrega, não podem encontrar o quê?
paz. A irmã White revela nessa citação o porquê que eu e você muitas vezes vivemos uma grande ansiedade e não encontramos a paz. Porque nós não nos entregamos totalmente a Deus. E por que nós não nos entregamos totalmente a Deus? Porque nós temos medo daquilo que Ele pode pedir para nós. E eu tenho certeza que eu e você sabemos muito bem aquilo que nós amamos, mas que pode nos separar de Deus. Eu tenho certeza que eu e você sabemos muito bem que existe algo que tem um altar em nossa vida, mas que faz uma separação entre nós e Deus. O que ela está dizendo aí é o seguinte, que enquanto nós não entregarmos isto também para Ele, enquanto nós não entregarmos aquilo que mais amamos, mas que nos separa dEle, nós não vamos ter paz. E se nós não entregarmos isso para Ele, nós não vamos conhecê-lo e não vamos amá-lo. E nós não teremos vontade de proclamá-lo ao mundo que está em trevas e aflições. Que nós possamos visitar nossos corações. Talvez uma questão financeira, talvez uma questão da sexualidade, talvez um relacionamento não permitido por Deus, talvez um pecado secreto. Cada um de nós sabemos. Enquanto não entregarmos tudo a Ele, nós não teremos paz. É necessária a genuína conversão, não só uma vez em anos, mas diariamente. Esta conversão leva o homem a uma nova relação com Deus. Aquele que se esforça para servir a Deus encontrará a forte corrente do mal. Seu coração precisa estar em constante vigilância e oração. Nós teremos uma forte corrente do mal quando nós seguirmos a Deus. Vamos ler juntos Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu sei que tem muita gente que sabe de cor esses versículos, mas eu gostaria de ler junto com vocês. Romanos, capítulo 12. O que será que é uma entrega total que nós lemos aqui? O que será que acontece quando nós fazemos uma entrega total? Romanos 12, 1 e 2. Eu lerei aqui e peço que vocês acompanhem comigo esses dois versículos muito conhecidos. Eu peço a vocês, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o que é um louvor espiritual. Não se conformeis com esse mundo, mas que sejam transformados pela renovação da vossa mente, que vocês possam discernir qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Entregar tudo a Deus é sacrificar a própria vida. É entregar o próprio eu a Ele, né? E aqui nós vamos para o terceiro motivo, porque nós não conquistamos muitas pessoas e porque muitas vezes nós perdemos o sentido pelo qual existimos. Nós não demonstramos o amor de Deus ao mundo. Isso é uma consequência dos outros dois. Se eu não amo a Deus, eu não vou conhecê-lo. E se eu não o conheço, eu não demonstro o amor dele para as pessoas. Vocês querem ver aqui uma citação? Irmãos e irmãs na fé, porventura surge em vosso coração a pergunta: sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho alguma coisa a ver com as pessoas que estão vivendo além das portas da igreja? Eu tenho alguma coisa a ver com as pessoas que têm questões na sexualidade? Com as pessoas que estão sofrendo aí fora por não conhecerem a palavra de Deus? Olha a resposta aqui. Se alegais ser filhos de Deus, sois guardadores de vossos irmãos. O Senhor considera a igreja responsável pela alma daqueles para cuja salvação eles poderiam ser o instrumento. Se eu e você pudermos fazer algo para salvar pessoas, para alcançar pessoas e não fazemos, nós somos responsáveis pela vida daquela pessoa. Se eu e você vivemos um testemunho que desagrada a Deus e traz vergonha sobre a igreja, sobre a obra dele, e se essa pessoa se desviar por nosso testemunho, nós somos responsáveis pela vida dessa pessoa. Nós temos uma responsabilidade. O anjo enviado a Filipe poderia ele próprio ter feito a obra do etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. É seu plano que os homens trabalhem pelos seus
semelhantes. Eu vou pedir para trocar a apresentação. Nós vamos agora mostrar um pouquinho o Ministério Amizades Verdadeiras. É o ministério que nós temos trabalhado desde 2015, que tem ajudado muitas pessoas ao redor do mundo. Eu vou explicar para vocês um pouco quem somos, como pensamos e que nós temos feito. Ajudado muitas famílias, não só na igreja, mas fora da igreja também. Trazido de volta para a igreja muitas pessoas que haviam saído machucadas da igreja. Refeito famílias, né? Pessoas se rebatizando que deixaram a igreja. Ministério Amizades Verdadeiras, está aqui o nosso logo, está aqui o nosso WhatsApp, está aqui a nossa página da internet. Ele é um ministério que surgiu em 2015, na Igreja Central Paulistana, e ele tem como objetivo trabalhar questões relacionadas à sexualidade humana. Orientar pessoas em relação à sexualidade humana. Trabalhamos questões relacionadas à ideologia de gênero, questões relacionadas à homossexualidade, à homoafetividade, também a questão transgênero, né? Nós damos, então, treinamentos para líderes de igreja, para pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, mas não querem viver a prática da homossexualidade. Nós somos uma rede de apoio também para pais, que têm filhos que têm essa luta e não sabem como orientar esses filhos. Se você é líder, como eu já disse antes, né? E não sabe como abordar esses temas tão importantes hoje, tão centrais na nossa realidade, você precisa conhecer melhor o Ministério Amizades Verdadeiras, né? Então, vou mostrar aqui para vocês alguns slides para conhecerem melhor. Hoje, o Ministério, ele está na Associação Paulistana e nós fazemos parte de Lar e Família, tá bom? Então, nós somos o Ministério Oficial da Igreja, nós não somos um ministério independente da igreja, tá joia? Então, começamos trabalhando em 2015 com pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, mas que não querem viver a prática da homossexualidade. Há muitas pessoas na igreja e fora dela que por motivos religiosos, por terem uma cosmovisão bíblica centrada em Cristo, não querem viver a prática da homossexualidade, apesar de terem a atração pelo mesmo sexo, né? Eu sou uma dessas pessoas. Eu nasci na igreja e durante toda a minha adolescência, infância e adolescência, quando eu comecei a sentir atração pelo mesmo sexo, eu buscava ajuda dentro da igreja, buscava um pastor que conhecesse sobre o assunto, mas não encontrava. E hoje, pela graça de Deus, o ministério está aí para dar muito treinamento a muitas pessoas que precisam, amém? Deus não deixa a sua igreja sem orientação, né? Ele levanta ministérios como esse para ajudar muitas e muitas pessoas. Queridos, isso aqui eu vou falar mais à tarde, não há motivo da gente conversar agora. Também, qual que é o objetivo do ministério? Flávio, você está dizendo então que o objetivo do ministério com as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo é levá-las para a heterossexualidade? Seria uma espécie aí de uma transformação? Não. O objetivo do ministério é que essas pessoas, elas estejam bem com elas mesmas, né? Pulou aqui o slide. Que elas estejam bem com elas mesmas, bem com Deus e bem com os outros. A maior parte das pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, talvez elas não sentirão a atração heterossexual. Para nós isso não é o mais importante. O mais importante é que a pessoa abandone o pecado e viva segundo a vontade de Deus. Esse é o objetivo do ministério. E nós temos sido uma rede de apoio ao longo aí de vários anos, ajudando pessoas que têm lutas na sua sexualidade. Nós também trabalhamos com pais, em grupos de Zoom. Nós hoje trabalhamos com 14 países, né? Atendimento de 14 países. Trabalhamos com pais que têm filhos também em luta na sua sexualidade, mas não sabem como lidar. Damos curso para líderes, tá bom? Se você é um líder e quer conhecer mais sobre o ministério, como falar sobre esse tema com os jovens, como fazer uma roda de conversa com uma visão científica e bíblica ao mesmo tempo, você precisa conhecer melhor o ministério. E vou dizer para vocês uma coisa muito importante. O único lugar no mundo no qual as pessoas vão ser corretamente orientadas é aqui dentro da igreja. O único lugar no mundo
no qual as pessoas que têm lutas na sua sexualidade e buscam orientação, o único lugar no mundo que elas terão as orientações corretas é dentro da igreja. E Deus conta conosco para sermos uma luz em meio à escuridão. Deus conta comigo e com você para alcançar milhares de pessoas que estão lá fora, em sofrimento, que nem sabem o porquê do seu sofrimento, para trazê-las e salvá-lo e mostrar o amor dele. Amém? Por isso, também fazemos pesquisa científica na área. Uma das minhas linhas de pesquisa é a sexualidade humana. Nós nos encontramos, então, semanalmente, temos os nossos princípios, trabalhamos, então, com as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, homens e mulheres. Se você conhece um amigo que tem essa luta e precisa de orientação, você pode indicar o ministério para ele. Como que as pessoas, ou se você conhece um pai que tem um filho nessa situação também de luta, você pode indicar o ministério. Temos 6, 7 grupos de pais em vários horários e nos encontramos à noite pelo Zoom, né? A sábado à tarde também. Se você conhece um pai, ou se você é um pai e precisa de mais orientação nessa área, se você não sabe como lidar com essas questões, você pode escrever no WhatsApp do ministério, uma pessoa entrará em contato com você e você começará a fazer parte conosco dos grupos para você poder ser orientado, tá bom? Indo um pouquinho aqui mais para frente, nós temos congresso. Ano passado o nosso congresso foi na igreja do Brooklyn, lá em São Paulo. Esse ano será no Centro de Treinamento de Cotia, tá? Será em novembro. Essa semana já vai sair no site todos os detalhes, como que você se inscreve. Nós vamos nos encontrar sexta à noite, sábado o dia todo e domingo pela manhã. 3 dias aí intensos, com várias oficinas, várias palestras. Então, fique de olho, fique ligado ali, né? Assim que abrir as inscrições, dou um toque para o pastor, para o doutor César, para avisar vocês, tá bom? Para que vocês possam participar conosco esse ano lá do nosso congresso. Esse é o nosso site, caso você queira pegar mais informações, se aprofundar um pouco mais, temos aí o nosso site e temos também um livro que foi publicado ano passado. Esse livro eu escrevi junto com o pastor Alisson Brasil, que é pastor da Associação Paulistana, né, pastor distrital. Nós escrevemos esse livro, Como a Igreja Pode Acolher Pessoas Homoafetivas, Entendendo Suas Necessidades Mais Profundas. É uma outra maneira também de você conhecer testemunhos, de você conhecer história de pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, de pais que lidam com essa questão. Nós lançamos, há 3 semanas atrás, a 2ª edição, prefaciada pelo Dr. César Vasconcelos. Já essa semana a gente coloca aí em venda pela Amazon, tá bom? Então, a edição foi ampliada, é um livro muito interessante para vocês adquirirem mais conhecimento sobre essa questão. Alguns números aqui: 14 países em atendimento, 99 pessoas com atração pelo mesmo sexo que estão sendo atendidas agora, 239 pais que estão em atendimento. Esse número está defasado, a gente está em torno de 310 pais que são atendidos, 58 grupos de WhatsApp e mais de 1.000 pessoas que já foram atendidas pelo Ministério. E hoje nós temos atendimento em português e espanhol. Nós treinamos um grupo no México que está fazendo atendimento para os pais hoje em espanhol. E o nosso grande alvo para esse ano é trabalhar com as uniões hispanas. Esse ano nós já fizemos treinamento com a Argentina e Uruguai. Estamos aí caminhando, cada união que nos procura, nós damos um treinamento no Ministério, treinamento completo, e acompanhamos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um artigo científico muito interessante, e vocês vão poder entender um pouquinho mais a fundo a importância desse ministério. Isso aqui é um artigo científico publicado numa revista americana, feito nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte: a tentativa de suicídio, né, no ambiente social em jovens gays, lésbicas e bissexuais. O que eles fizeram aqui nesse artigo? Eles compararam a tentativa de suicídio nos últimos 12 meses de adolescentes jovens que têm atração pelo mesmo sexo com adolescentes heterossexuais, que não têm a questão da atração pelo mesmo sexo. E eles observaram dados que a gente encontra em vários outros artigos científicos, onde quer que a gente olhe, os dados são muito parecidos, tá? O que eles observaram? Eu estou mostrando aqui em inglês, depois eu coloco ali a tradução, mas eu gosto de mostrar o resultado no original.
eles observaram que nos últimos, a segunda e terceira linha ali, né? Os jovens gays, lésbicas e homossexuais, eles foram significativamente mais relacionados à tentativa de suicídio comparado com os heterossexuais. Que números que estão ali? 21,5% para os que têm atração, contra 4,2% para os heterossexuais. O que esse estudo está mostrando para nós? Que existe uma tendência maior, 5 vezes maior de suicídio em jovens que têm atração pelo mesmo sexo do que em jovens heterossexuais. Queridos, existem jovens nesse momento na igreja, adolescentes nesse momento na igreja, que pensam em tirar suas vidas porque tem essa luta com a sexualidade. Nesse momento. Nós recebemos muitas ligações de adolescentes pedindo ajuda. E aí eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Que vocês voltassem um pouquinho lá para a sua adolescência. Tá? Alguns vivenciaram a adolescência na igreja, alguns não, mas que você volte ali para a sua adolescência e você se imagine, lembre a fase que você começou a sentir a atração sexual, né? Que você começou a se interessar pelo sexo oposto. Imagine agora, fazendo esse exercício, de você, ao invés de começar a sentir uma atração pelo sexo oposto, se você começasse a sentir atração pelo mesmo sexo, pelo mesmo gênero. Eu faço para vocês uma pergunta. Para quem vocês falariam isto? Para quem que vocês iriam pedir ajuda? Com quem vocês iriam conversar? Sentiram? O espanhol tem uma expressão muito interessante, se poner nos sapatos de los outros. Se colocar no sapato do outro, né? Adolescentes que têm questões ligadas à sua sexualidade têm um grande sofrimento na igreja, porque eles não sabem para quem eles podem pedir ajuda. E o ministério vem trabalhando essas questões. O ministério vem treinando pastores, líderes, desbravadores, líderes de aventureiros, diretores jovens, para que eles saibam como lidar com essa questão. Como ajudar essas pessoas que têm uma ideação suicida 5 vezes maior, mas que não sabem com quem e como buscar ajuda. Eu gostaria de passar para vocês a minha alegria de poder compartilhar o Ministério Amizades Verdadeiras. Nós temos dezenas e dezenas de pessoas que, conhecendo o ministério, retornaram para a igreja e estão se rebatizando na igreja. Amém por isso? Pessoas que foram magoadas muitas vezes nesta igreja, por outras pessoas que não tinham a informação correta, que não sabiam como lidar com essa situação. Mas nós precisamos urgentemente de maior ajuda. Nós precisamos urgentemente de pessoas que queiram conhecer mais sobre esse tema, para que possam ser representantes do ministério localmente, em sua igreja. Quando adolescentes nos buscarem, nós podemos referenciar. Na igreja de Jardim América, tem 3 casais que conhecem bem sobre o assunto e você vai poder pedir orientação deles. Nós não temos essas figuras hoje. Nós estamos precisando de pessoas que se aprofundem, que façam treinamento com a gente, que conheçam mais esse tema, para serem representantes presencial do ministério. Se você tem interesse, pode nos buscar, pode entrar em contato conosco. Nós temos todo o interesse de dar esse treinamento, de compartilhar com vocês o nosso conhecimento para que nós possamos salvar muitas e muitas pessoas. Eu quero terminar compartilhando com vocês uma visão que a irmã White teve. Essa visão está no último capítulo do livro Grande Conflito. Nessa visão, ela teve uma revelação do trono de Deus. E ela viu ali pessoas ao lado do trono de Deus. Ela viu Cristo, Deus e pessoas ao lado. E ela fala o seguinte: eu vi quem estava ao lado do trono de Deus. Quando eu li a primeira vez essa visão de Ellen White, eu pensei, bom, quem que vai estar ao lado do trono de Deus lá no céu, né? Os grandes discípulos, os apóstolos,
os grandes pais da igreja, Jerônimo, né? Os grandes Martinho Lutero, os grandes reformadores da igreja, mas não. Ela diz o seguinte: quem estará ao lado do trono de Deus são as pessoas que mais se afundaram no pecado. As pessoas que mais se afundaram no pecado. Talvez não seja eu e você, tá? Mas que se arrependeram e foram poderosamente resgatadas por Ele, amém? Será toda a sorte de pessoas que muitas vezes nós não nos interessamos. Serão as pessoas que estão lá fora, vivenciando lutas, não sabendo direito qual gênero elas pertencem, tentando uma cirurgia de redesignação sexual, que não resolve as questões profundas existenciais. Pessoas que vivem essas lutas profundas, essas serão resgatadas por Ele, estarão ao lado do trono dEle, mas que entregaram a vida a Ele. E ela continua: depois, aqueles que o aceitaram, depois viremos nós. O meu desejo é que nós possamos estar ali, não importa em qual fila, não é verdade? Mas que nós possamos estar ali. Mas que, além de estarmos ali, nós possamos ter contribuído para a salvação de milhares de pessoas que estão em luta em questões de sua sexualidade e não sabem onde buscar conhecimento, e não sabem onde buscar auxílio. O meu desejo, então, nessa manhã, é que nós possamos ser mais sensíveis a esse tema e ganhar muitas pessoas para Ele, amém? Que nós possamos estar dispostos e não perder o nosso sentido de existência, que é salvar muitas e muitas pessoas. Vou pedir para o pastor, ele vai cantar para nós uma música que vai nos ajudar nessa reflexão que nós fizemos nessa manhã. Pastor, por favor. Jesus chamou você e eu na grande missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação, o Evangelho que traz vida para um mundo confuso e cheio de sofrimento. Você está disposto, você está disposta, perto da sua casa, na classe ao lado de você, na tua universidade, no teu colégio, na tua vizinha, no teu amigo, há um coração sofrido que precisa conhecer o plano da redenção, o verdadeiro plano da redenção, que pode restaurar vidas. E para isso Ele chamou você. Você está disposto a cumprir esse chamado? Ele chama você hoje novamente. Ninguém parou para nos aplaudir. Desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando vimos sua voz dizendo: segui após mim, nossas redes deixamos para trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar. Nós dissemos: deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Cumprir
teu chamar. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, pois as águas não voltam atrás. Seu chamado deu-nos paz, então decidimos seguir por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos, deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou um sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, iremos sua voz atender. Pra cumprir teu chamar, não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Pra cumprir teu chamar, não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar, mas cumprir teu chamar. Amém. Vamos colocar em pé? Querido Deus, nós queremos te agradecer pelos momentos que passamos aqui juntos nessa manhã, pela mensagem que o Senhor trouxe, de não perdermos nosso sentido, que é salvar pessoas, sejam elas quem for, Pai. Amém. Que o Senhor possa transformar os nossos corações, que possamos amá-lo, conhecê-lo mais e divulgar mais essa mensagem maravilhosa ao mundo que está em aflição e escuridão. Muito obrigado por estar aqui conosco. Continue conosco ao longo deste sábado. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.